A igreja celebra hoje uma das 3 grandes festas do ano litúrgico, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que era para os judeus também uma festa em que se comemorava a entrega das tábuas da lei a Moisés. E é exatamente nesse mesmo dia que a igreja é como que promulgada, que exaltada e levada a público, a igreja que foi fundada por Jesus Cristo, e podemos dizer que ele brota do lado aberto dele e que ele antecipa ali para a última ceia, quando institui o sacramento da Eucaristia. Hoje é festa, pois, do Espírito Santo, pois desse dia o Espírito Santo foi enviado à igreja. Estavam lá os apóstolos reunidos no cenáculo, com medo dos judeus, mas estavam reunidos em oração em torno dos apóstolos e de Maria, mãe de Jesus. Estavam lá cerca de 120 discípulos de Jesus Cristo. E ali pela hora tércia, pelas 9 horas da manhã, sopra um vento impetuoso e o Espírito Santo vem e pousa sobre cada um dos presentes em forma de línguas de fogo. E aquele medo, ele desaparece, os apóstolos ficam cheios do Espírito Santo e começam a proclamar as maravilhas de Deus. E como grande sinal desse ardor, começam a falar várias línguas e atraídos por aquele movimento, por aquele vento impetuoso, foram àquela casa, aquele cenáculo, pessoas que estavam em Jerusalém, provindos de diversos lugares do mundo, judeus da diáspora, que vinham a Jerusalém para a festa de Pentecostes. E veio os apóstolos, cada um falando na sua própria, entendia cada um na sua própria língua as maravilhas do Senhor. E ficaram admirados, dizendo: não somos todos diferentes, falamos línguas diversas, vindos de diversas partes do mundo, todos nós ouvimos falar na nossa língua materna as maravilhas de Deus. E Pedro então toma a palavra e faz o seu primeiro sermão, e naquele dia, com a ação do Espírito Santo, se convertem 3.000 pessoas que são batizadas e ali entram na igreja. Essa vinda do Espírito Santo sobre a igreja havia sido prometida por nosso Senhor. É bom para vós que eu vá, eu vou pedir ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. O Espírito Santo que procede do Pai vos ensinará todas as coisas, vos ensinará toda a verdade e Ele permanecerá convosco. Jesus vai ao céu tomar posse do seu reino, mas Ele envia o Espírito Santo sobre a igreja e sobre os apóstolos e sobre cada um de nós, para ficar conosco enquanto Jesus volta. E o que é o Espírito Santo? Qual é a ação do Espírito Santo nos apóstolos? E qual é a ação do Espírito Santo na igreja e em cada um de nós? Sobre esses 3 pontos gostaria de meditar com vocês nesse dia de grande festa na igreja, festa que se renova a cada dia, porque Pentecostes não foi só naquele dia. Para nós, Pentecostes ocorre todos os dias, quando nós nos abrimos à graça do Espírito Santo em nós, e ocorre na igreja de modo perene, pois o Espírito Santo é a alma da igreja, ele nunca abandona a igreja. O Espírito Santo, nós sabemos pelo credo, é o Espírito Santo vivificador, é Dominum et vivificantem, é o Senhor e aquele que vivifica e dá a vida. No seio da Trindade, sabemos que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Deus, conhecendo-se a si mesmo, gera uma imagem sua, e essa imagem gerada é o Verbo, é o Filho. O Pai gera o Filho,
desde toda a eternidade, o Filho é gerado pelo Pai desde toda a eternidade e é consubstancial ao Pai, isto é, possui a mesma natureza, a mesma substância do Pai, é Deus com o Pai, mas é distinto do Pai. O Pai contempla o Filho contempla o Pai, e há entre o Pai e o Filho o amor, que é uma outra pessoa, distinta do Pai e do Filho, e que procede do Pai e do Filho. Este amor do Pai e do Filho, esta terceira pessoa é o Espírito Santo, que tem a mesma substância do Pai e do Filho, que é Deus com o Pai e o Filho, que é o amor do Pai e do Filho, por isso se chama Espírito Santo de amor. Dentro do seio da Trindade, nós vemos aí três pessoas: Trindade, Pai, que gera o Filho desde toda a eternidade, o Filho que é gerado pelo Pai, e o amor do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. As três pessoas, quando agem à destra, ou seja, para fora de si mesmas, elas sempre agem como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, por apropriação, nós aplicamos as obras de poder ao Pai, por isso dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. As obras de sabedoria, nós por apropriação aplicamos ao Filho, porque é o Verbo. As obras de amor, nós aplicamos ao Espírito Santo por apropriação. Por exemplo, a obra de salvação das almas, dizemos: Maria concebeu por obra do Espírito Santo, porque a salvação das almas é uma obra do amor de Deus, e as obras do amor de Deus são aplicadas por apropriação ao Espírito Santo. É o Espírito que dá vida, que fortalece, que vivifica e que vem a nós. E esse Espírito Santo, diz nosso Senhor, ele é o Consolador, é o advogado, é o que ensina toda a verdade, o que vivifica. E foi o Espírito Santo que o Pai mandou, o Filho mandou do Pai no dia de Pentecostes e mandou para a igreja. Qual foi a obra do Espírito Paráclito nos apóstolos? Primeiro, enche-os de verdade, passam a compreender tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Aquela nuvem que estava sobre seus olhos, ela desaparece. Jesus havia prometido: o Espírito virá e vos ensinará toda a verdade. O que eu digo não podeis compreender agora, mas compreenderás depois por obra do Espírito Santo. E não só enche de verdade, como ilumina para que eles possam levar essa verdade aos outros. Sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em todos os confins da terra, exatamente levando a verdade, que é o próprio Jesus Cristo. A grande missão que os apóstolos tinham de pregar o Evangelho no mundo inteiro necessitava de uma força especial, que não era apenas o que costumam hoje chamar de energia, o que cristamente falando é errado, mas precisavam de uma graça especial, melhor dizendo, de um dom especial. E esse dom é dado pelo Espírito Santo. E foi dado a eles pelo Espírito Santo para que pudessem conhecer a verdade e levar a verdade a todas as nações. E mais ainda, Jesus havia prometido que os apóstolos, quando fossem levados às sinagogas e aos grandes deste mundo, não ficassem preocupados o que deveriam dizer, porque o Espírito de verdade os inspiraria para que pudessem pregar a verdade. E a primeira ação do Espírito Santo nos apóstolos
foi de ensinar toda a verdade. E esse mesmo dom que o Espírito Santo dá à igreja, pois a igreja, ela é apostólica, ela é a presença de Cristo no nosso meio, e é ela que nos ensina a verdade. E essa garantia que nós temos de que estamos na igreja de Jesus Cristo é exatamente porque ela é guiada, iluminada pelo Espírito Santo. É muito significativo o fato de Jesus ter dito aos apóstolos: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Como é que nosso Senhor diria isto, se por outro lado Ele não garantisse que aquilo que os apóstolos ensinavam era verdade? Mas a igreja não terminaria com a morte dos apóstolos, ela continuaria até o fim dos séculos. Por isso essa promessa dada aos apóstolos, de quem vos ouve a mim ouve, quem vos despreza a mim despreza, essa garantia de luz do Espírito Santo para mostrar toda a verdade, ela necessariamente, pela promessa de Jesus Cristo, deveria ser perene, não terminando com a morte dos apóstolos, mas continuando até que Jesus volte. Essa promessa de ensino da verdade, Jesus transmite aos apóstolos e à sua igreja. E a igreja exerce isto através do seu magistério infalível, que é perene. Não é um magistério morto que acabou no passado, mas é um magistério vivo que continua até o fim dos séculos. E nós temos, pois, esta garantia, o magistério que nos traz, que nos interpreta e nos traz a luz da tradição e da Sagrada Escritura, nos traz todas as verdades que nós devemos crer, saber e viver para alcançarmos a vida eterna. Esta foi a primeira ação, podemos dizer assim, do Espírito Santo dos apóstolos e tem continuidade na vida da igreja. A segunda obra do Paráclito nos apóstolos foi de dar-lhes o amor. Foi uma infusão do amor. Foi significativo o fato do Espírito Santo descer ali, não em forma de pomba, como veio no dia do batismo de Jesus, mas ele vem ali em forma de língua de fogo, exatamente o fogo do amor de Deus, o fogo que queima, que transforma, que muda o homem. É exatamente este amor do coração de Jesus que vem ali pelo Espírito Santo e enche os apóstolos de amor. Este ardor, este amor intenso dos apóstolos, recebido, infundido pelo Espírito Santo, que os leva a abrirem as portas do cenáculo e começarem a pregar Jesus Cristo. Este ardor missionário dos apóstolos os leva a saírem da Palestina e se espalharem pelo Império Romano. Vemos o ardor de um São Pedro que vai a Roma, de um São Bartolomeu, de um São Judas Tadeu, com São Simão que vai à Pérsia, de um São Tomé que vai à Índia, de um São Mateus que vai à Etiópia, de um São Paulo, depois agregado como o último dos apóstolos, que vai nas suas viagens missionárias, chega à própria Espanha, de um Tiago que vai também à Espanha, e de todos os outros que neste ardor missionário, fruto deste amor infundido em Pentecostes, que levam Jesus a todo lado, a toda parte, e vão fundando comunidades cheias desse amor, espalhando esse amor de tal forma que as pessoas olhavam para os discípulos de Jesus e se admiravam e diziam: vede como se amam. E este amor que queimava, que ardia em seus corações, que transformava as suas vidas, era o ardor do amor
infundido pelo Espírito Santo. E este ardor missionário, ele é inerente à própria igreja, que não deixa de ser missionária e se espalha pelo mundo inteiro. Este ardor que continua nos padres apostólicos, no São Policarpo, no São Clemente, no Santo Inácio de Antioquia, no São Justino, depois no Santo Irineu, e vai depois ao Santo Atanásio, ao Santo Agostinho, ao Santo Hilário de Poitiers, ao São Jerônimo, que traz para nós a Sagrada Escritura na Vulgata, e tantos outros, no São Lino, Papa, Santo Anacleto, Santo Evaristo, os primeiros grandes papas que derramam seu sangue, tudo isso fruto do amor infundido pelo Espírito Santo. Mas se nós vamos depois, numa outra geração, pegamos os santos padres, eu falei de alguns, vamos então entrar em plena Idade Média, os grandes teólogos, os grandes padres, podemos dizer assim, da igreja, e missionários que vão a toda parte, um Santo Agostinho de Cantuária, que vai lá para a Bretanha, a Grã-Bretanha, e depois temos os missionários que vão para a Índia, outros que vêm aqui para a América. Esse ardor de um São José de Anchieta, esse ardor de um Frei Galvão, são missionários cheios do amor de Deus, que se embrenham no meio de tantos perigos para levar Jesus Cristo. E assim é a igreja. Esse ardor, esse amor continua em toda parte. Foi dado pelo Espírito Santo à sua igreja. Podíamos falar de uma Santa Teresa que recebe aquela flecha de amor do anjo, dada por um anjo, de uma Santa Teresinha na sua simplicidade, que dizer: na igreja eu sou o amor. E poderíamos aqui desfilar inúmeros exemplos, e eu vou parar por aqui, senão vou ter que falar de Padre Pio e de São Leopoldo Mandique, São João Maria Vianney, e paramos. Tudo isto é dado para todos nós, não só para eles, porque os santos são de carne e osso como nós. Receberam o Espírito Santo no seu batismo, receberam a plenitude dos dons na crisma e procuraram, enfrentando as lutas do dia a dia, viverem esse amor infundido pelo Espírito Santo. E assim é a igreja, que ama os seus filhos, e até quando ela pune, e o direito de punir é também um direito da igreja, ela pune porque ama, porque quer a correção do culpado, porque quer reparar um escândalo acontecido, porque quer restaurar aquela ordem de comunhão que foi perdida quando houve um pecado de seus filhos ou um delito de seus filhos. Até nisto, a igreja, guiada pelo Espírito Santo, com as suas normas e suas leis, ela age com amor. Seguindo aquilo que diz a Sagrada Escritura, Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. Este amor foi infundido aos apóstolos, e é um amor que é próprio do Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, mas foi-lhe dada também a força do Espírito Santo. Disse Jesus: recebereis a força do alto. O Espírito Santo vem como força para nos levar a grandes atitudes. É o que Santo Tomás disse: agredir, quer dizer, vai buscar coisas grandes para levar o amor de Deus até as últimas consequências. Mas é a força também do que Santo Inácio diz de sustinere, de sustentar, de suportar com paciência e com firmeza todas as afrontas por causa da fé.
essa força do Espírito Santo, esse dom da fortaleza que nós recebemos do Espírito Santo, que nos dá a verdadeira alegria de sermos testemunhas de Jesus Cristo no mundo. Isso ocorreu com os apóstolos, que sem medo algum saíram logo pregando e falando, e quando proibidos pelos judeus, eles diziam: não podemos calar o que nós ouvimos e vimos. Não podem calar, então venham aqui, levem uma surra, e deram uma surra neles, e eles saíram mais alegres ainda, porque se acharam dignos de sofrerem por causa de Jesus Cristo. Tal era a força que o Espírito Santo lhes deu e dá à igreja. É a força dos mártires, é a força dos mártires. E a igreja está cheia de mártires, ainda hoje. Vivemos esse martírio, não só o martírio de nos tirarem a vida, como ocorre em muitos lugares do mundo, os países muçulmanos, por exemplo, as perseguições religiosas são muito grandes, mas o martírio que nós vivemos no dia a dia, o martírio de sermos ridicularizados porque seguimos nosso Senhor, de mesmo indo contra a corrente nesse mundo secularizado, materialista, nós ainda pegarmos um texto e sairmos rezando na rua. Isso é a força do Espírito Santo. É no meio onde você trabalha, onde você estuda, onde você vive, dar o testemunho da sua fé, mesmo sem palavras, mas com as suas atitudes, com palavras mais ainda, dentro do justo limite e da circunstância, mas é a força do Espírito Santo que faz isso. E nós precisamos desta força. Mas o Espírito Santo encheu os apóstolos também de consolo, de alegria. A alegria da ressurreição foi levada ao auge, quando os apóstolos se encheram de consolo para continuar essa caminhada, cumprindo a missão de nosso Senhor. E é este consolo que nós temos de nosso Senhor. O mundo pode cair sobre nós, mas nós não desistimos, estamos sempre alegres. Quem recebe o Espírito Santo não fica choramingando por aí, se vitimizando diante dos problemas, ou colocando culpa nos outros pela pobre vida, ou pela miserável dificuldade que está passando. Não, a vitimização não é obra do Espírito Santo, é obra do diabo, porque é fruto do orgulho, e quem se faz como vítima não está agindo pelo Espírito Santo, muito pelo contrário. O Espírito Santo nos dá consolo, nos dá alegria, nos dá paz, nos tranquiliza, nos torna felizes, mesmo quando somos maltratados e perseguidos. Foi o que ocorreu com os apóstolos e ocorre conosco também na igreja. E qual é a ação, pois, do Espírito Santo na igreja como tal? Sabemos que a igreja é o corpo místico de Cristo, e a igreja, ela tem como alma o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja, e é Ele quem santifica a igreja. Quando nós dizemos que a igreja é santa, porque ela é vivificada pelo Espírito Santo. Hoje costuma-se dizer em algumas teologias que a igreja é santa e pecadora. Não se pode dizer que a igreja é pecadora. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. E se ele é a alma da igreja, a igreja é santa, não é pecadora. Os filhos da igreja é que são pecadores, e o que há de pecado não pertence à igreja. É obra do inimigo que semeia o joio no meio do trigo. E é preciso ser extirpado. E a igreja, enquanto está aqui na terra, vive nesta luta contra o pecado, acolhendo sempre o pecador. Por isso na igreja há joio e trigo, e nós
temos que conviver com esta realidade que ocorre não só fora de nós, mas dentro de nós mesmos. E é o Espírito Santo quem vai purificando, quem vai convertendo, quem vai transformando dentro da igreja, que passou por muitas crises e ainda passa, mas ele não abandonou a sua igreja, ele continua, ele age em cada um com os carismas que devem ser utilizados para o serviço da igreja. O Espírito Santo age em cada um de nós e age também na hierarquia, que é guiada especialmente pelo Espírito Santo. Por isso não pode haver contradição entre aquilo que oficialmente, utilizando as garantias dadas pelo próprio Deus à igreja, e nós não seguirmos aquilo que os nossos superiores nos indicam, dentro evidentemente da vontade de Deus, pois a vontade de Deus ela se manifesta de três formas: primeiro, pelos mandamentos; segundo, pelos acontecimentos; e terceiro, pelas ordens dos nossos superiores. Vontade de Deus permissiva ou vontade de Deus querida diretamente. Por isso, evidentemente, o limite é sempre a lei de Deus e a vida de fé, mas desde que não nos mandem algo contra a fé e contra a lei de Deus, nós temos o dever de obedecer, porque o Espírito Santo não contradiz, ele não fala uma coisa aqui e manda outra lá. Não, o Espírito Santo não é de contradição. Não poderia dizer Lutero, que estava com o Espírito Santo, ser a igreja numa época difícil, com um Papa como um Júlio II, que estava mais preocupado com as artes e com a guerra do que com o cuidado da igreja, ou depois um Leão X, mais preocupado com as artes do que com outra coisa, mas estava lá e tinha o cuidado do Espírito Santo naquilo que era próprio da igreja. Ou um Inocêncio III, voltando atrás, na época de São Francisco, e vai lá e se submete, sabendo das grandes dificuldades que havia na corte pontifícia. Diferente de um Pedro de Valdo, também na época de São Francisco, que se revolta falando de uma reforma e faz uma reforma paralela, fora daquilo que a hierarquia queria. Daí nós temos a origem dos valdenses e tantos outros. A história da igreja está cheia de exemplos. O fato é que o Espírito Santo age na igreja de modo carismático, ou seja, com os carismas distribuídos aos fiéis em geral, para o serviço da igreja, e age na hierarquia. O quem vos ouve, a mim ouve; quem vos despreza, me despreza, naquilo que é próprio da salvação das almas. É claro, se a hierarquia vai falar da ida à lua, isso não é evidentemente garantido pelo Espírito Santo, mas naquilo que diz respeito à salvação das almas, sim. Portanto, é assim que o Espírito Santo vai agindo nas almas e na igreja, e continua até a volta de nosso Senhor. E nós? Como é que nós vamos agir diante do Espírito Santo? Sabemos que somos endurecidos, que somos desobedientes, que somos orgulhosos, que não sabemos acolher as moções do Espírito Santo, mas é preciso a cada dia, com muita humildade e com espírito de fé e oração, pedirmos ao Espírito Santo que venha a nós. Vinde, Espírito Santo, enchei o meu coração de amor, fortalecei-me, recriai-me, dai-me um espírito novo, dai-me um coração de carne, um coração que ame, tirando de mim o coração de pedra, e que eu possa ser santo, porque a maior obra do Espírito Santo em nós, e única, posso dizer, é a nossa santificação, e que Ele então nos encha de amor, como encheu de amor tantos e tantos santos na história, que nós possamos um dia lá no céu cantar a glória de Deus,
e a graça, e agradecermos a Ele tão grande dom que Ele nos concedeu a nós e à Santa Igreja. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, que estava também lá em Pentecostes, que ela interceda por nós, para que, abertos na oração, na caridade e na humildade, possamos receber continuamente os dons do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.